Olá, povo lindo! Hoje no meu querido diário eu vou fazer um resumo do que foi a minha infância e falar de algumas pessoas que foram muito importantes para mim e que são importantes até hoje. Como eu disse para vocês, então, né, eu até os meus 5 anos de idade eu morei numa casa que era mais distante um pouco, que tinha um enorme pomar. E depois eu me mudei para uma outra casa, lá em Moreira Salles ainda, que era em frente à casa da minha avó, mas no centro da cidade. E então, quando eu morava nessa primeira casa que tinha um grande pomar, eu não posso deixar de falar da minha babá, que era a Maria, que foi a pessoa que cuidou muito de mim. A Maria era uma babá, uma cuidadora. Ela era meio doidinha da cabeça, assim, sabe? Mas ela era uma pessoa fantástica. Eu tenho muita recordação da Maria, assim, sabe? Ela cuidou bastante de mim. Que era mãe O filho dela quase foi adotado pela minha mãe, inclusive. Eu me esqueci o nome dele agora, confesso que eu me esqueci. E depois que eu me mudei pra casa mais lá no centro, eu não posso deixar de falar, né, da Karina Paulic, que foi a minha primeira melhor amiga. A gente se conheceu no jardim da infância, quando eu tinha 3 anos de idade, somos amigas até hoje. Hoje ela mora em Balneário Camboriú. E é um amor de alma, assim, sabe? A gente se vê pouco, a gente se fala pouco, mas sempre que nos vemos, sempre que nos falamos, a intensidade, a amizade, o amor é verdadeiro, é a mesma coisa. Todo dia 16 de fevereiro eu mando parabéns pra ela, todo dia 15 de março ela manda parabéns pra mim. A gente brincou muito, como ela era o xodó e a princesa da cidade, todas as meninas morriam de inveja da minha pessoa. E automaticamente me desprezavam porque eu era a melhor amiga dela. E todas queriam esse posto. Então, como eu era nerd, que não era tão bonitinha assim na infância, porque eu não tinha um corpinho e era filha da professora brava, mas eu era a melhor amiga do xodó e da menina mais linda da cidade, que era a Karina, eu sofria um certo bullying, eu não tinha muitas amigas fora ela. E eu não posso deixar de falar também da Carolina Merlotto, que era minha vizinha de casa, que hoje ela é arquiteta, mora em Londrina, se eu não me engano. E era uma mulher fantástica, uma desenhista fenomenal, tanto que se tornou arquiteta, né? Ela costurava as roupinhas de Barbie pra gente, fazia muitos desenhos, se tornou, acho que era uma excelente cartunista, E, meu Deus, assim, a Ariadne também, que hoje tá aqui em Maringá, casada com um médico neurologista muito renomado. Uma linda, virou assim uma high society, lindona, super tenho orgulho dela. Então, na minha infância, essas foram as minhas grandes amigas, pessoas que eu não posso deixar de esquecer. Teve também a Eneida Carreiro, que era filha do prefeito, que foi prefeito por 2 vezes lá na cidade, que veio da Paraíba, que era da família dos nordestinos lá, que eram os grandes políticos da cidade. E os meninos também, né, que eram o Edivaldo, irmão da Eneida, o Cleiton, o Alisson, o Edivaldo, né, que era o Valzinho, o Cássio. Meu Deus, eram tantas, porque eu sempre tive mais amizade com os meninos, né? Então, automaticamente, porque as meninas não me queriam como amiga, né? Porque elas não iam muito com a minha cara. E foi uma época em que eu sempre brinquei de tudo quanto era coisa. Eu subi em árvore, eu brincava de skate, de patins, de bicicleta, de Barbie, de carrinho, de tudo que vocês possam imaginar. E eu adorava subir em árvore. Subir em árvore e subir em telhados era a minha especialidade. Amava. Quando bebezinha, minha mãe me colocava sempre para brincar na terra, no barro. Ela me deixava só daquelas calcinhas de babadinho, sabe? E eu ia pro barro. Tanto que eu adquiri imunidade a tudo quanto era verme, eu acho, sabe? Mas eu peguei bicho geográfico, bicho de pé era direto. Sofri a minha infância inteira com piolho. Gente, era inacreditável. Era sarar de uma infecção, eu pegava outra. Era sarar de uma infecção, não tinha como me livrar dos piolhos. Era terrível. O que mais? Eu quebrei o dente, caindo de bicicleta, me ralei inteira, porque eu desobedeci a minha mãe. Um dia ela foi pra Goiânia, na cidade vizinha, me deixou sozinha, falou que não era pra eu sair de casa de jeito nenhum. E nesse mesmo dia, todas as crianças combinaram de fazer um rolê de bicicleta. E eu fui, desobedecendo a minha mãe. Só que daí a minha bicicleta, que era de freio de pé, eu emprestei para outra pessoa. E peguei a bicicleta da Juliana, filha da sapataria, Juliana Mazeica. E eu fui guiando a bicicleta dela, que era uma Caloi CC, que era freio de mão.
E ela foi na minha garupa. E eu ainda me lembro que eu perguntei assim, pra frear como que é? Ela falou, aperta os dois. A gente pegou, tava indo no sentido ao clube da cidade, a ABB da cidade, e era uma descidona enorme. Nessa descida enorme, a bicicleta pegou muita velocidade e o guidão começou a tremer. No que o guidão começou a tremer, eu entrei em desespero e pá, freiei os dois ao mesmo tempo. Nisso a bicicleta parou e as duas voaram. Ela caiu metade do corpo no asfalto, metade do corpo na guia de grama da avenida. E eu caí inteira de cara no chão, no asfalto. Esse dente aqui é de mentirinha, eu quebrei ele inteiro. Tive que refazer o dente porque ele já era permanente. Eu me ralei da cabeça até os pés. Tanto que dei um caminhão que estava passando, socorreu, a gente levou para uma farmácia, porque não tinha hospital na cidade. Fizeram uns curativos lá e levaram para casa no colo. Eu só sei que daí toda a cidade inteira foi lá na minha casa. Minha mãe não tinha chegado ainda de Goiânia. Quando minha mãe chegou, parecia que estava tendo um velório na minha casa, de tanta gente que estava lá. A minha mãe entrou em desespero. A hora que ela chegou e me viu na cama, daquela situação, toda ralada, machucada da cabeça aos pés, ela pediu para as pessoas se retirarem, óbvio, né? Porque daí ela chegou, ela me deu uma bronca, ela me deu uma bronca, ela me deu uns tapas, eu apanhei, depois ainda por cima eu apanhei, por ter desobedecido ela. Onde ela achou lugar para bater, ela bateu. Merecidamente, né? Porque naquela época, as crianças, os filhos apanharem dos pais era natural. E eu confesso que eu não acho ruim, não. Eu preferia até apanhar do que ficar ouvindo o sermão dela, tá? Não me tornei nenhuma criança traumatizada por causa disso, sabe? Tipo assim, eu acho que foi necessário às vezes que eu apanhei. Tudo bem que teve umas vezes que eu apanhei de graça, porque ela chegava estressada da escola por causa dos alunos que davam dor de cabeça pra ela e sobrava pra mim, né? Eu não podia fazer nada que ela me dava os petelecos. Mas eu entendo, eu respeito e não vejo mal algum. Isso não me traumatizou de maneira nenhuma. Eu acho que foi, embora as vezes que foram desnecessárias, que eu não apanhei de graça, às vezes que eu apanhei porque eu mereci. Eu era muito arteira. Eu era bem arteira. Mas eu também era uma criança extremamente estudiosa. Eu não dei trabalho para minha mãe na escola. Eu era a melhor aluna do colégio. Eu lembro que quando eu estava na 5ª série, teve uma gincana entre todos os alunos do colégio. E nesse colégio era de 5ª e 8ª. Na minha época era série, tá? Não era ano. E eu simplesmente ganhei essa gincana. Na 5ª série, ganhei dos alunos da 8ª. Tanto que a diretora, uma vez do colégio, foi perguntar pra minha mãe se ela me passava os conteúdos das provas, porque eu sempre tirava 100 na matéria da minha mãe. Só que eu tirava 100 em todas as matérias. Se vocês forem ver o meu boletim, o meu histórico escolar, né, do ensino fundamental, a minha menor nota era 9 em educação física. O resto era tudo 100, eu sempre passava com 400. Eu sempre fui muito CDF, muito Caxias. Muito Caxias. Então eu fui uma criança que brincou muito, brinquei de tudo. Brincadeira de rua, betes, queima, esconde-esconde, barata, pega beijo, nossa, adorava. Então assim, na idade dos 7 aos 8, aos 10, foi quando eu comecei a me descobrir enquanto... que é aquela fase da descoberta, né? Da sexualidade, digamos assim, né? Foi quando tipo assim, eu dei meu primeiro selinho no menino, brincando de passanel. Foi quando eu dei meu primeiro beijo, brincando numa experiência com a minha melhor amiga. Meu primeiro beijo que eu considero foi no menino, aos 12 anos de idade. Mas a fase da pré-adolescência eu vou falar depois. Mas antes disso, foi brincando com a minha melhor amiga, que foi a Kareninha. A gente testando pra ver como é que beijava, porque a gente já tinha testado com laranja, com gelo, com tudo, né? Até que a gente resolveu testar uma na outra pra ver como é que fazia. Então meu primeiro beijo de verdade foi numa mulher. Ela que me perdoe de eu estar falando isso, mas é a verdade. Só que eu não considero isso como um beijo, foi literalmente um teste e é natural nas crianças. Isso fique bem claro, toda criança dos 7 aos 10 anos de idade é natural no desenvolvimento cognitivo que elas brinquem com crianças do mesmo sexo, num processo de descoberta da sua sexualidade, tá? Os psicólogos podem falar melhor do que eu isso, mas é natural, não é errado, não faz parte de nenhuma malícia, é uma fase de descoberta do desenvolvimento cognitivo. E que mais? Além de eu ter quebrado o dente, que mais que eu aprontei? Eu adorava sentar na calçada todas as noites e ficar observando o céu. Eu deitava assim na calçada da rua, observava o céu. Eu ficava dançando na área da frente da minha casa todas as músicas da Xuxa de biquíni com as minhas amigas. Eu pegava microfone, ouvia rádio
Rádio era a minha vida, a minha essência. Música sempre foi minha essência desde criança. Então eu sempre ouvi música desde pequena, então eu tinha influência do meu avô, que ouvia muita música gaúcha, era Renato Borghetti, era Gaúcho da Fronteira, mas meu avô também ouvia Johnny Cash, meu avô ouvia umas coisas assim, sabe? Lá em Moreira Salles existia, na época, na década de 80, tinha uma Kombi que passava uma vez por mês vendendo vinis. Então minha mãe sempre comprava pra mim, ela comprava os vinis pra ela, né, que era Manolo Otero, Rolling Glasses, basicamente, e pra mim ela sempre comprava Xuxa, Trio da Alegria, Balão Mágico, Trio da Alegria, e comprava Richard Clayderman, que era um pianista, porque eu fazia piano já desde os 4 anos de idade, então eu comecei a fazer piano com 4 anos de idade, a história da cenoura eu já contei, né, e eu escolhia os outros. Aí eu escolhi o quê? Elvis Presley, John Lennon, Hits Parade, que já tinha umas músicas da época, assim, da década de 80, que eram os hits da época, Depeche Mode, Talking Heads, tipo, aquela sonzeira muito boa. E os rocks da década de 80 nacionais também. Então, tipo, as fitas cassete eu também comprava, tipo, as fitas de novela. Então eu já comecei a gostar de rock e música boa desde pequena. Música clássica também sempre fez parte da minha vida. E eu já dançava muito. Eu já participei de apresentações teatrais quando pequena, no colégio. Tive aqueles concursos da cidade, que era de boneca viva, garota, tipo, criança, Miss Simpatia da cidade, na época da exposição de aniversário da cidade. Já ganhei, sempre ficava em segundo, porque a Karina sempre ganhava em primeiro, né? Ela sempre ganhava tudo. E eu sempre ficava em segundo. As meninas morriam de... queriam me matar. Porque o primeiro lugar sempre foi da Karina, em tudo, sempre. Ela era o xodó da cidade, não tinha como não ser. Ela era super baixinha, loura do olho azul, linda. Continua baixinha, loura do olho azul e linda até hoje. Não mudou nada. Mas, meu, foi uma infância maravilhosa que eu tive. Eu brinquei muito, brinquei muito. Tipo, ia brincar de esconde-esconde, o perímetro para se esconder era, tipo, a cidade inteira. O meu avô, ele tinha sítio. Então, todo final de semana, ou eu ia pro sítio do meu avô, e dias de semana também, ou eu ia pro sítio da Carolina, minha vizinha. Então, eu sempre andei muito a cavalo. Eu andava a cavalo todo final de semana. O meu avô deu um bezerro para cada um dos netos, na época das vacas gordas, assim, né, quando ele tinha o sítio, porque meu avô plantava café, plantava milho, plantava um monte de coisa, e teve uma época que ele tinha gado também. Depois ele parou de mexer com gato. Aí ele vendeu os nossos bezerros. Mas eu lembro que eu ia pro pasto, eu ficava provocando touro, provocando vaca. Eu era muito brincalhona, então, tipo assim, eu sempre me aventurei, sempre gostei muito da natureza. Sempre senti necessidade da cidade, mas sempre gostei muito de natureza. E sinto essa necessidade até hoje. Então, o cavalo sempre fez parte da minha vida. Eu amei, sempre é um animal que eu sempre gostei muito. Nunca tive oportunidade, minha mãe nunca me deixou ter um animal de estimação. Tipo, todos os cachorros que eu consegui ter não duraram mais que 1 semana e meia na minha casa. Minha mãe dava um jeito de se desfazer deles. Então, animal de estimação mesmo eu só fui ter depois dos 30. Foi uma grande frustração minha. Nunca peguei catapora, porque eu morria de inveja dos meus amigos que pegavam catapora e ficavam 1 semana sem ir pra escola. Nunca quebrei o braço quando era criança, nunca quebrei nada quando era criança. Ficar doente era uma coisa que eu praticamente não ficava. Eu tive uma infecção intestinal só uma vez, que me derrubou. De resto, eu não ficava doente, porque meu sistema imunológico sempre foi muito bom e é até hoje, graças a Deus. E não quebrei o braço, daí eu morria de inveja das crianças, dos meus amigos que quebravam o braço e todo mundo ia assinar no gesso. Eu nunca tive um gesso para ninguém assinar. Tive depois de mais velha, bem mais velha, tipo aos 28 anos. Eu também nunca levei ovada na escola. Meu sonho era levar ovada no dia do aniversário. Ninguém nunca me deu. Porque todo mundo tinha medo da minha mãe dar bronca. Porque minha mãe era professora brava. Então, eu era muito nerd. Então, as pessoas me ignoravam no dia do meu aniversário. Era triste assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui uma criança muito feliz. Muito feliz. Barbie eu tive umas 20. Eu com os meus primos, assim, eu sempre brincava muito de escolinha. Eu era professora e pegava meus primos para ser os alunos e eu dava aula de verdade. Eu dava aula de verdade. Tipo, tudo que eu aprendia na escola eu reproduzia com meus primos mais novos. Eu amava. Eu também... O que mais? Nossa, acabei de me lembrar e esqueci de falar.
Eu ia muito pro clube, então água, piscina, desde criancinha, desde bebezinho. Então eu sempre me virei muito bem na água, desde pequena. Brigar, de sair no cacete mesmo assim, briguei uma vez com a filha do meu, com uma das netas do meu bisavô lá em Minas Gerais, quando eu tinha 9 anos de idade. Crespei com a menina lá, a gente saiu na porrada. Eu tinha 9 anos. E foi, acho que a única vez que eu briguei de sair, de me estapear com alguém. Eu também ia muito pro clube, né? Amava a água. Eu fiz tudo quanto é curso que vocês possam imaginar. Minha mãe me colocou para fazer curso de tudo. Pintura, tricô, crochê, decoração de caixa, ponto cruz, raiolo, crochê. Tipo, eu só não fiz curso de corte e costura, que eu gostaria muito de ter feito, porque hoje eu gostaria muito de saber. Mas eu só engrenei mesmo no piano. Fiz vôlei, fiz balé, fiz tudo isso quando eu era criança, pequenininha mesmo, quando eu era criança pequena lá em Moer Salles. Eu também amava cantar, né? Já cantava desde criança, já ficava ensaiando cantar, então amava. E acho que foi isso, basicamente, assim. Tá faltando eu falar alguma coisa, mas me deu branco a gente agora. Mas essa foi Patrícia Schack, uma criança muito, muito feliz. Fui muito feliz mesmo. Passava trote na galera, quando eu ia brincar com os meus primos, a gente pegava fio de nylon à noite, assim, amarrava num poste no outro, assim, para as pessoas, à noite que eu voltar da igreja, tropeçar no fio de nylon. Eu fazia isso com os meus primos. É feio, mas eu fazia. Brincava de carrinho, horrores, amava brincar. Sempre gostei mais de brincadeira de menino do que de menina. Sempre, sempre. Lego, amo Lego. Jogos, lembrei, sempre gostei muito de jogos. Minha mãe sempre me deu jogos educativos. Jogos de tabuleiro, principalmente. Tenho até hoje, jogo até hoje. Adoro, adoro. E na escola, sempre fui péssima em esportes coletivos. Sempre fui descoordenada desde criança. Nunca fui boa com coordenação motora. Em compensação, sempre fui excelente em exercício mental. Xadrez, exercícios de lógica, essas coisas aí, palavra cruzada, sempre mandei muito bem. Então, essa foi a minha infância. Essa foi Patrícia Schack quando era criança pequena. Um grande beijo para vocês. E até a próxima, meu querido diário.